Olá, pessoal! O que é visão sistêmica, da qual tanto se fala? Qual a diferença entre visão sistêmica e visão mecanicista, que tem tido tanto tempo de reinado na ciência e na sociedade atual? É sobre isso que nós vamos falar hoje neste episódio da playlist Ciência Espiritual. Ok, pessoal, vocês me pediram tanto para falar mais sobre o que é visão sistêmica, pensamento sistêmico, alguns até por causa das constelações familiares, constelações sistêmicas e tudo mais. Pois é, por causa disso, então, eu resolvi fazer uma série de três vídeos para explicar isso dentro aqui da playlist Ciência Espiritual. E para isso eu vou usar este livro aqui do Fritjof Capra e o Pierluigi Luisi, A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. Foi no Brasil publicado pela Cultrix em conjunto com a Manaqui em 2014, e que realmente é uma boa apresentação do tema. 2014, primeira edição aqui no Brasil. Muito bom mesmo. Ele dedicou, inclusive, os dois, né? Dedicaram ao Francisco Varela, que é outro muito importante também nessa área. E nós vamos dividir, né, em 3 episódios, na verdade, essa apresentação. No de hoje, nós vamos falar sobre o mecanicismo, que antecede ao pensamento sistêmico, né, o pensamento mecanicista, e aí dizer o que é o pensamento sistêmico para que a gente consiga fazer a separação das duas coisas. Né? Aí, no momento em que eu fizer o segundo episódio, nós vamos falar sobre vida, o que é evolução, a espiritualidade no meio disso, onde é que ela fica no pensamento sistêmico também. E no terceiro vídeo, terceiro episódio, nós vamos falar das soluções sistêmicas e a teia da vida, que é um conceito que o Capra usa muito. Só neste terceiro e último episódio, por sinal, que eu vou entrar num ponto polêmico, mas que é necessário que a gente tenha esses 3 vídeos primeiro para que vocês possam entender o que é a visão sistêmica, para entender depois o que não é visão sistêmica. Por que eu digo isso? Assim como a palavra quântico, né, que foi muito vulgarizada pelo pessoal da nova era, gratiluz, tudo é quântico, na verdade é só autoajuda e eles chamam de algo quântico, né? Quando dizem, a física quântica confirmou o quê? A física quântica não confirmou nada nesse sentido. A mesma coisa tem acontecido com relação à palavra sistêmico. O próprio Capra, nesse livro aqui, ele diz que hoje em dia a palavra sistêmico, na verdade, ela substitui uma palavra mais antiga, que é a palavra holístico, que aliás também é carregada de, digamos, aspectos pejorativos pela forma como tem sido mal utilizada por essa galera nova era, namastê, gratiluz aí, né? Mas ele diz que é uma visão mais completa, né? Chamar de sistêmica, porque ela inclui algumas coisas que não apareciam claramente na chamada visão holística, mas ele dá a entender isso, ele dá a entender não, ele diz claramente em um determinado momento do livro, o que faz sentido. Mas por que eu vou deixar só para o final, né, para o terceiro vídeo, essa questão envolvendo constelações familiares, constelação sistêmica? Será que é sistêmico mesmo isso? Ou é só uma jogada de marketing? Ou tem alguma coisa por trás? Pois é. Eu vou deixar para o terceiro vídeo essa parte, mas aí convido vocês a assistirem esses 3 episódios. Este de agora e os 2 próximos que devem sair nas próximas semanas. Por que eu fiz em 3? Porque o livro é longo, gente. O livro do Capra, com o Luigi Pierluisi, ele tem 600 e poucas páginas.
Vejam só, 615 aqui na edição em português. Então é muita coisa. Né? Como se fossem, então, 3 livros de 200 páginas, em média. Então não dá para apresentar alguma coisa decente num episódio só de 1 hora ou 1 hora e pouco. Né? Precisamos de mais. E também não dá para aprofundar todos os conceitos. Eu vou passar por cima de alguns que eu acho que são menos relevantes para essa compreensão. Então eu vou, digamos, mais fazendo em tópicos às vezes eu leio um trecho, às vezes eu interpreto esse trecho para vocês, tentando simplificar ao máximo, para que vocês entendam o que realmente é o pensamento sistêmico. E depois, quando eu for dizer de algumas coisas, quando eu for falar de algumas coisas que usam essa expressão sistêmica, mas não são necessariamente sistêmicas, aí é que vocês vão poder entender onde é que estão as falhas. O primeiro elemento que vocês vão usar já, para essa compreensão lá no final, é que pensamento sistêmico não é religião, não é visão religiosa, não é pensamento religioso. Esse é o primeiro ponto. Ele se alinha à ciência. Esse é o primeiro ponto. Não precisa ser a ciência mecanicista, porque é exatamente esta que ele contesta, mas a visão de conhecimento da ciência. Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Qualquer outra visão que tire coisas de vozes da cabeça, que vai invocar questões religiosas ou de crença, não é necessariamente pensamento sistêmico. Esse é o ponto inicial. Então esse livro aqui, né, A Visão Sistêmica da Vida, que eu acho que foi até aqui a melhor obra do Fritjof Capra, ele diz lá embaixo, essencial para quem busca soluções sistêmicas para os problemas complexos de nosso tempo. Interessante, né? E os autores são exatamente eles aqui, né? Aqui embaixo o Fritjof Capra e aqui o Luigi Berluzzi. Os dois autores, então. Quem são eles? É importante eu citar um pouquinho, né? O Capra é mais conhecido de vocês, né? Ele é físico teórico de sistemas, tem dedicado a vida toda profissional dele a investigações que o levaram a se empenhar em um exame sistemático das implicações filosóficas e sociais da ciência contemporânea durante os últimos 40 anos já praticamente. Então ele é um dos diretores, fundadores do Centro de Ecoalfabetização de Berkeley, que promove a divulgação do pensamento ecológico e sistêmico nas redes de educação primária e secundária e já foi tema de documentários e vários artigos de jornal e revista. Ele leciona na Faculdade Schumacher, no Reino Unido, e hoje mora em Berkeley, na Califórnia. Então ele é autor de muitos livros bem conhecidos, mais antigos, até em que ele mudou um pouco de lá para cá os pensamentos dele, né? Ele elaborou mais, por exemplo, o Tal da Física, o Ponto de Mutação, a Teia da Vida, que eu gosto muito, As Conexões Ocultas, que é um dos dele que eu gosto mais. Já foram todos publicados pela editora Cultrix aqui no Brasil, por si. E o Luigi Berluzzi, que é menos conhecido, então, de vocês aqui, ele é professor de Bioquímica na Universidade de Roma. Né? Ele começou sua carreira no Instituto Federal de Tecnologia Suíço, em Zurique, onde se tornou catedrático em Química e deu início às Cortonauts interdisciplinares. Suas principais pesquisas focalizam aspectos experimentais, teóricos e filosóficos da origem da vida e da auto-organização de sistemas sintéticos e naturais. E tem a ver com o nosso segundo episódio, essa parte aqui, né? Bem interessante mesmo. Tanto que no prefácio de Oscar Motomura, que é o fundador e principal executivo do grupo Amanaki, ele diz o seguinte: Capra considera esse livro uma síntese de sua obra intelectual dos últimos 40 anos. Embora alicerçado em conhecimento científico avançado, ele também pode ser usado de um ponto de vista prático, pois sua base conceitual pode certamente nos ajudar a viabilizar as transformações de que precisamos em nossa sociedade e em nosso planeta. Só. Bem importante mesmo colocar essas questões aqui. Vou começando com alguns conceitos aqui, vou deixar um pouquinho uma foto do Capra para vocês. Agora, como ele já está, né? Naquelas fotos mais antigas ele estava mais novinho, mas aqui já o tempo já passou, né, gente? Já passou mesmo. Entre outras coisas que ele já começa no prefácio aqui, ele diz o seguinte, que ao longo dos últimos 30 anos passamos a perceber com clareza que uma compreensão plena de várias questões, né, que nos assolam no mundo,
exige nada menos que uma concepção radicalmente nova da vida. Então, e é exatamente uma nova compreensão da vida que está de fato emergindo atualmente. Na linha de frente da ciência contemporânea, não concebemos mais o universo como uma máquina composta de blocos de construção elementares, que é basicamente o mecanicismo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Descobrimos que o mundo material, em última análise, é uma rede de padrões de relações inseparáveis. Que o planeta como um todo é um sistema vivo e autorregulador. A visão do corpo humano como uma máquina e da mente como uma unidade separada está sendo substituída por outra, para a qual não apenas o cérebro, mas também o sistema imunológico, cada tecido corporal e até mesmo cada célula é um sistema vivo e cognitivo. Quando ele diz que até uma célula é um sistema vivo e cognitivo, não quer dizer que tem uma alma, um espírito na célula, que ela é um ser inteligente. Não é isso que quer dizer, gente. O fato de ter um grau de cognição tem a ver também com as definições de inteligência e percepção. É fácil se perceber que cada célula cumpre o seu papel, né? Tem as suas ações, funciona direitinho. E é nesse sentido que ele fala que ela é viva e cognitiva. Ou qualquer outro organismo menor, tecido corporal, sistema imunológico, eles agem independente de nós, né, gente? De certa maneira. A evolução não é mais considerada como uma luta competitiva pela existência, mas em vez disso é reconhecida como uma dança cooperativa, na qual a criatividade e a constante emergência da novidade são as forças propulsoras. E com a nova ênfase na complexidade, nas redes e nos padrões de organização, uma nova ciência das qualidades está lentamente emergindo. Essa nova concepção da vida envolve uma nova espécie de pensamento. Um pensamento que se processa por meio de relações, padrões e contextos. Na ciência, essa maneira de pensar é conhecida como pensamento sistêmico ou pensamento por meio de sistemas. Por isso, a compreensão da vida que é informada por ele, com frequência, é identificada pela frase que escolhemos como título desse livro, a visão sistêmica da vida. Então, muito bem, essa é uma das partes, né, da introdução. Muito bem. Aí tem os agradecimentos e aí já vamos direto para a introdução do trabalho dele. Vamos voltar para a figurinha dele com o Easy ali, né? Na introdução ele fala dos paradigmas na ciência e na sociedade. E ele, entre outras coisas, né, fala que antigamente as origens da vida estavam mais conectadas às questões religiosas, filosofias antigas como a dos chineses, a ideia do Tao, né, e que em religiões monoteístas, né, a origem da vida está associada com um criador divino. Mas também ele fala que a distinção entre matéria viva e não viva é com frequência problemática e um tanto arbitrária. Aquilo que a gente chama atualmente de ciência era conhecido como filosofia natural em épocas anteriores, na época do Renascimento. Por exemplo, o título composto dos Principia, a famosa obra de Isaac Newton, né, ou Isaac Newton, né, publicada em 1687, e que iria se tornar o fundamento da ciência nos séculos subsequentes, era Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou seja, os princípios matemáticos da filosofia natural, que é então o antigo nome, digamos assim, da ciência, sem os métodos que nós conhecemos. Mas esse método científico que veio nascendo ao longo do tempo, né, ele envolve o quê? A observação sistemática dos fenômenos estudados e o registro dessas observações como evidências ou dados científicos. Em algumas ciências, tais como a física, a química e a biologia, a observação sistemática inclui experimentos controlados. Em outras, como a astronomia e paleontologia, isso não é possível, né, gente? Então, tem métodos diferentes envolvidos aí no final da história. Então, o conceito de ciência também fica amplificado aí, né? Apesar de que tem aquelas pessoas que dizem que só é ciência o que é matematizável, como se diz, que é definido pela física como uma fórmula matemática. Muitos cientistas contestam isso. Por quê? Porque se esse for
o conceito para definir o que é ciência de verdade, a psicologia não seria ciência. Mas nem só a psicologia, a própria biologia sofre perigo aí, pelo fato de não podermos definir a vida a partir de uma fórmula matemática. Então, devido a essa arrogância dos físicos, ou da física, ou da matemática, melhor até dizendo, eles se consideram a ciência de fato, enquanto todos os outros que não dependem da matemática, ou que não podem matematizar as suas matérias, não seriam considerados ciência. É algo que o pensamento sistêmico vem tentar corrigir, mas isso também tem que ser considerado. As subjetividades. No que o pensamento sistêmico vai se somar a essa luta, né, contra uma matematização arbitrária? No fato de que, no pensamento sistêmico, os conjuntos eles podem, e geralmente criam, propriedades que não existem nos indivíduos, nos pedaços do sistema. Só no conjunto todo do sistema. Ou talvez alguns chamem de aspectos subjetivos ou não, mas nós chamamos de sistêmicos. Por quê? Porque eles são verificáveis, existem os efeitos, não é uma questão de opinião. Então, mas esse é um ponto a ser considerado, né? Esse domínio da matemática de um modo incrivelmente arrogante. Bom, depois disso, né, os cientistas procuram interligar os dados de maneira coerente, livre de contradições internas, né? E aí aparece o que se chama de modelo científico, né? Mas nem as formulações matemáticas, nem os resultados quantitativos são componentes essenciais do método científico. Apesar de, como eu disse, muitos acharem que tem que ser para que algo seja considerado ciência, né? Aí depois vem a ideia de hipótese preliminar, né? Hipótese preliminar baseada na intuição. Até mesmo uma teoria aceita pode, com o passar do tempo, ser derrubada quando as evidências contraditórias vêm à luz. Então, isso aconteceu ao longo da história algumas vezes já, né, gente? Importante a gente lembrar, por exemplo, do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que é de 1962, esse livro, em que exatamente ele considerou essas questões de como a ciência foi evoluindo ao longo do tempo, mesmo até chegar ao mecanicismo, e agora, né, podemos superar isso aí. Então ele argumentou, o Thomas Kuhn, que embora o progresso contínuo caracterize de fato longos períodos de ciência normal, esses períodos são interrompidos por períodos de ciência revolucionária, nos quais não apenas uma teoria científica, mas também todo o arcabouço intelectual, todo o arcabouço conceitual, onde ele está encaixado, sofre uma mudança radical. Para descrever esse arcabouço subjacente, Kuhn introduziu o conceito de paradigma científico, que definiu como constelação de realizações, conceitos, valores, técnicas, etc., compartilhadas por uma comunidade científica e usada por essa comunidade para definir problemas e soluções legítimos. Mudanças de paradigmas, de acordo com Kuhn, ocorrem em quebras de continuidade, em rupturas revolucionárias chamadas de mudanças de paradigma. Então, vem desse livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, essa definição mais técnica do que é um paradigma, e a expressão que a gente diz mudar paradigmas, né? Quebrar paradigmas, vem desse livro de 1962 aqui. Durante a Revolução Científica, no século XVII, os valores foram separados dos fatos. E desde essa época, os cientistas tenderam a acreditar que os fatos científicos são independentes do que fazemos e são, portanto, independentes dos nossos valores. Thomas Kuhn expôs a falácia dessa crença ao mostrar que os fatos científicos emergem de toda uma constelação de percepções, valores e ações humanos. Isso é, emergem de um paradigma de onde não podem ser separados. Capra generalizou a definição de Kuhn de paradigma científico para a de paradigma social. Veja só. De modo, né, por exemplo, semelhante à ideia de bifurcação na teoria do caos, que também se criou a ideia de uma bifurcação global por um sentido social. Tem toda uma conexão aqui. Então, o Capra, né, generalizou ou expandiu de paradigma científico para de paradigma social, definindo como uma constelação de conceitos, valores, percepções e práticas compartilhadas por uma comunidade, formando uma visão particular de realidade, que é a base da maneira pela qual a comunidade se organiza. Ou seja, trocando em miúdos filosoficamente, esse paradigma social
do Capra nada mais é do que cosmovisão. Só que uma cosmovisão organizada, de certa maneira, né? É uma constelação, mas é organizada porque diz que é a base da maneira pela qual a comunidade se organiza. Então, digamos, seria uma visão um pouquinho mais organizada do que a visão de cosmovisão, simplesmente, que é uma coisa mais aleatória, assim, ao longo do tempo. É mais específica, né? Então, é nesse sentido que ele coloca. A tensão básica, básica, ela existe entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, porque aí se procura os pedaços, as partes, aumentando, vendo todos os pedaços de algo, né? Vai se avaliando o corpo, os órgãos, as células, né? O núcleo, até chegar nos genes, vai aumentando até separar o máximo. Então ela é reducionista e atomística, que significa que quer chegar até o ponto do átomo onde não é mais possível dividir, digamos assim. Isso é ênfase na parte, que é o que a ciência mecanicista faz, ou a visão mecanicista faz. E a visão do todo, né, a ênfase no todo, de holística, organísmica ou ecológica, que é a visão sistêmica, que inclusive ele diz que é o nome atual para o que se chamaria de visão holística antigamente. Mas ele diz que também é organísmica, ou seja, não é só um pedaço, é um todo, organismo, e também ecológica, no sentido de equilíbrio, né? Na ciência do século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como sistêmica. Ele diz literalmente aqui na página 27. E a maneira de pensar que ela implica como pensamento sistêmico, né, como já mencionamos. Muito bem. Para os filósofos gregos mais antigos, o mundo era um cosmos, com K, né, em grego, uma estrutura ordenada e harmoniosa. Desde seu princípio no século VI a.C., a filosofia e a ciência gregas entendiam a ordem do cosmos como a de um organismo vivo e não como a de um organismo mecânico. É um ponto importante, né? A explicação dos fenômenos naturais em função de suas metas ou propósitos é conhecida por teleologia. Não é teologia, é teleologia, palavra que vem do grego telos, propósito, né, da vida. Ela permeia praticamente toda a filosofia e a ciência grega. Até vai falando mais sobre isso, né? Ele até fala do lado negro da fusão entre ciência e teologia, daí não teleologia, pode ser reconhecido no fato de que qualquer contradição que futuros cientistas viessem a expressar, por exemplo, na Idade Média, o período de Galileu, Giordano Bruno, teria necessariamente de ser considerada uma heresia. Por isso que, inclusive, Galileu sofreu um processo, por isso que Giordano Bruno foi queimado em 1600, né? Exatamente por causa dessas ligações que o Capra, obviamente, não concorda. Obviamente. Mas o Capra diz, inclusive, que o pensamento científico não surgiu com Galileu, como historiadores da ciência costumavam afirmar, mas com Leonardo da Vinci, que morreu em 1519, portanto, né, bastante tempo antes. 100 anos antes de Galileu e de Francis Bacon, Leonardo desenvolveu sozinho uma nova abordagem empírica envolvendo a observação sistemática da natureza, o raciocínio e a matemática, em outras palavras, as principais características do método científico. Mas sua ciência era radicalmente diferente da ciência mecanicista que emergiria 200 anos depois. Era uma ciência de formas orgânicas, de qualidades, de processos de transformação. Obviamente que, né? Complicado, né, gente? Bom, depois ainda, né, no século depois da ciência das qualidades e das formas vivas de Leonardo, o pêndulo balançou noutra direção, apontando para quantidades e para a concepção mecanicista da natureza. Nos séculos XVI e XVII, a visão do mundo medieval, baseada na filosofia aristotélica e na teologia cristã, mudou radicalmente. A noção de um universo espiritual, orgânico, vivo, foi substituída pela concepção do mundo como uma máquina. E a máquina do mundo tornou-se a metáfora dominante da era moderna até o fim do século XX, quando começou a ser substituída pela metáfora da rede. Veja, máquina, rede. Tem diferença, inclusive, visão mecanicista. Máquina, visão sistêmica, rede.
Isso aqui vocês lembram quando vocês veem figuras do universo atualmente, dos telescópios, quando eles dão um modelo do universo observável, do universo conhecido, que forma coisas parecidas com isso aqui? Pois é. A própria astronomia e a cosmologia estão tendo que ter uma visão sistêmica das galáxias, da ideia de expansão depois do Big Bang, para conseguir ter algum entendimento do universo. Se eles tiverem, né, um entendimento do universo assim, não corresponde ao que nós encontramos no espaço. Esse é um detalhe importante da gente colocar, né? Muito importante mesmo. Vamos ver aqui. Galileu, por exemplo, que morreu em 1642, postulou que para ser eficiente em seu empenho de descrever matematicamente a natureza, os cientistas deveriam se restringir a estudar essas propriedades dos corpos materiais, né? Formas, números, movimentos, que poderiam ser medidos e quantificados. Outras propriedades, como a cor, o som, o sabor, o cheiro, eram projeções mentais meramente subjetivas que deveriam ser excluídas do domínio da ciência. Veja como isso prejudicou bastante, né? Bom, hoje nós sabemos que cor não é subjetivo, tem a ver com uma onda específica, absorção de luz. O som também não é subjetivo, também tem a ver com as ondas. Sabor, cheiro, né? Conhecendo como funcionam os nossos órgãos de olfação e gustação, a gente sabe disso hoje, né? Então, como é que funciona? Não tem nada de subjetivo aí. Nós não teríamos órgãos específicos para algo subjetivo dessa forma, mas, infelizmente, isso foi o que aconteceu. Aí fala também que na biologia moderna se passou por essa fase, né, do mecanicismo ao molismo, como ele diz, até chegar no nível que está hoje a chamada visão sistêmica das coisas. A dificuldade de compreender também o que é um organismo foi um grande problema dentro da ciência desde o início, né? Tanto que na virada do século XIX a percepção dessa falta de compreensão, né, do que é a vida, de como ela progride, desencadeou uma onda, a onda seguinte de oposição à concepção mecanicista da vida, a escola conhecida como biologia organísmica ou organicismo. Durante o século XX, o início do século XX, os biólogos organísmicos começaram a estudar o problema da forma biológica com um novo entusiasmo, elaborando e refinando muitas das aguçadas e profundas percepções-chave de Aristóteles, Goethe, Cuvier. Suas extensas reflexões ajudaram a dar origem a uma nova maneira de pensar, o pensamento sistêmico, em função de conectividade, relações e contexto. De acordo com a visão sistêmica, um organismo, ou sistema vivo, é uma totalidade integrada cujas propriedades essenciais não podem ser reduzidas às de suas partes. Elas surgem das interações e relações entre as partes. Essas propriedades não existem sozinhas numa parte só, em algum pedaço isolado. O que então, numa análise científica não sistêmica, vai prejudicar o entendimento daquele organismo, né, gente, ou daquele sistema em si. Então esse é um ponto bem importante de se considerar. Por exemplo, um exemplo que ele dá, que tem a ver bem com essa questão sistêmica, já na década de 20, os ecologistas introduziram os conceitos de cadeias alimentares e ciclos alimentares. Quem teve estudo de ecologia na escola, né, primeiro grau eu tive, estudou cadeias alimentares, eu estudei, né? Bom, esses conceitos foram subsequentemente expandidos para o conceito contemporâneo de teias alimentares, não são mais cadeias. Cadeias, né, da ideia de uma coisa fechada, né, exatamente como o sistema das engrenagens. Isso seria como cadeias e isso seria como teias alimentares, a rede, né, como a gente fala. Até o sistema de conhecimento é assim, o livro uma coisa fechada, entre aspas, e é fechado, e a internet é aberta. Os livros numa biblioteca são sistemas fechados, encapsulados, digamos assim. É a visão mecanicista. Algo como a internet, ou coisas que venham a se desenvolver a partir dela, nos sistemas, né, atuais de conhecimento digital, de inteligências até artificiais, a coisa se mostra como uma teia de inter-relações. Isso é bem interessante de
de se considerar que há um aspecto sistêmico aí também nessa nova tecnologia, apesar de muita gente ainda não se acostumar, né, com esse tipo de coisa. Quem é da era anterior, da era mecanicista ainda, né, eu digo no pensamento, não na idade, porque tem muita gente que tem mais idade que conseguiu se adaptar sem problema nenhum, mas não consegue, se a mente ainda é, como eu digo, arcaica, não consegue entender essas questões do pensamento sistêmico. Por volta do fim da década de 1930, biólogos organísmicos, psicólogos da Gestalt e ecologistas formularam a maior parte dos critérios de importância crucial no pensamento sistêmico. Na década de 40, as atuais teorias dos sistemas começaram a ser estabelecidas e elaboradas. Isso significa que os conceitos sistêmicos foram integrados em arcabouços teóricos coerentes que descreviam os princípios de organização dos sistemas vivos. Essas primeiras teorias, que podemos chamar de teorias sistêmicas clássicas, incluem em particular a teoria geral dos sistemas e a cibernética, que depois nós vamos falar um pouquinho daqui também. Até chegar na ecologia profunda, que é um conceito muito usado pelo próprio Capra também, nesse sentido. Né? Então vamos ver um pouco mais sobre a tal visão de mundo mecanicista, para vocês entenderem aqui, né, o que é exatamente. Aí eu vou colocar, nesse momento, essa figurinha aqui que representa o mecanicismo, a máquina de mundo newtoniana. Então, antes de 1500, a visão de mundo dominante na civilização europeia, bem como na maior parte das outras, né, civilizações, era orgânica. As pessoas viviam em comunidades pequenas e coesas, experimentavam a natureza nos termos de relacionamentos pessoais, caracterizados pela interdependência de preocupações espirituais e materiais, e a subordinação de necessidades individuais às da comunidade. A Revolução Científica começou com Nicolau Copérnico, né, que viveu entre 1473 e 1543. O que ele fez? Ele derrubou a visão geocêntrica de Ptolomeu e a Bíblia, por centésimo, né, cujos dogmas foram aceitos durante mais de 1000 anos. Então, de acordo com Copérnico, a Terra não era mais o centro do universo, mas apenas um entre muitos planetas que giravam ao redor de uma estrela de pequena importância, localizada na margem da galáxia, e a humanidade foi despojada da posição orgulhosa que ocupava bem no centro da criação de Deus. Depois temos o Kepler, né, ajudando a piorar a situação para a igreja. Interessante vendo dessa forma, né? Então, o papel desempenhado por Galileu na Revolução Científica, né, vai muito além de suas realizações na astronomia, embora essas sejam mais amplamente conhecidas por causa do seu conflito com a igreja, né? O Galileu, né, de acordo com Leonardo da Vinci, Galileu foi o primeiro a combinar a experimentação científica com o uso da linguagem matemática, por exemplo, né? E aí que começou esse império da matemática também, no final da história. Temos também o Francis Bacon, né, no século XVII, e aí vem o Descartes, obviamente, né, René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, que aí cria o conceito que é o que nós chamamos de certeza cartesiana, ou a visão cartesiana, ou o mecanicismo cartesiano, né, que é basicamente também chamado de materialismo por uns. Então, no próprio cerne da filosofia cartesiana e da visão do mundo que deriva dela, reside a crença na certeza do conhecimento científico. E foi aqui no próprio ponto de partida que Descartes errou. A ciência do século XX mostrou com muita clareza que não pode haver verdade científica absoluta, que todos os nossos conceitos e teorias são necessariamente limitados e aproximados. Não quer dizer que sejam falsos, gente, mas eles são limitados. É diferente uma coisa ser limitada e aproximada de uma realidade e uma coisa que é totalmente falsa, ou seja, totalmente distante de uma realidade. Eu digo isso porque muitos negacionistas da ciência usam trechos como esse que eu li aqui para dizer que, viu como a ciência não é absoluta, né? Sim, mas não podemos trocar uma coisa que pode ser limitada e aproximada por algo totalmente mentiroso, falacioso e não científico. Aí é que está a questão, né? A certeza cartesiana é matemática em sua natureza essencial.
Então Descartes acreditava que a chave para o universo era a sua estrutura matemática, e muitos místicos usando a geometria sagrada também acreditam nisso, mas não percebem o quanto isso pode ser complicado às vezes do ponto de vista científico. E em seu modo de ver, a ciência era sinônimo de matemática. Por exemplo, como é que nós vamos transformar em matemática a psicologia? Nem a biologia tem conseguido isso. Quer dizer, fica complicado, né? Como Galileu, Descartes acreditava que a linguagem da natureza era matemática, e seu anseio de descrever a natureza em termos matemáticos o levou, claro, à mais célebre descoberta, né, que hoje é conhecido como geometria analítica. Então aí deu para fazer muita coisa com isso, né? Tanto que ele dizia, né, toda a minha física nada mais é que geometria e tudo mais. Né? Então aí que daí que vai nascendo o método analítico também, né? Foi o método de Descartes, por exemplo, que tornou possível a NASA colocar o homem na Lua, apesar de ter os negacionistas disso também, né? Por outro lado, a ênfase excessiva no método cartesiano levou à fragmentação, que caracteriza tanto o nosso pensamento em geral como as nossas disciplinas acadêmicas, e à difundida atitude do reducionismo na ciência, a crença em que todos os aspectos dos fenômenos complexos podem ser entendidos reduzindo-os às suas menores partes constituintes. Em outras palavras, todas as teorias científicas são reducionistas, no sentido de que precisam reduzir os fenômenos descritos a um número de características capazes de ser praticamente manejáveis. No entanto, a ciência não precisa ser reducionista no sentido cartesiano de reduzir os fenômenos às suas menores partes constituintes. Aliás, segundo Capra, né, e os sistêmicos em geral, esse é o grande erro da ciência mecanicista. Reduzindo, vários fatores sistêmicos que estão envolvidos no entendimento de um organismo se perdem, não aparecem. E como não aparecem, obrigam cientistas a criar teorias totalmente fora da realidade para explicar aquilo que não parece ter explicação. Esse é o problema. Esse é o problema. Assim você já consegue aos poucos ter uma diferença, né, entre o que é um pensamento mecanicista ou visão mecanicista e uma visão sistêmica. Importante isso. Sem contar na velha divisão entre mente e matéria, né, que é outro problema que vem de lá do Descartes, na realidade de antes, mas que ele evidenciou, né? Tanto que o Descartes baseou toda a sua visão da natureza nessa divisão fundamental entre dois domínios interdependentes e separados para ele, né? O da mente, ou res cogitans, a coisa pensante, e o da matéria, ou res extensa, a coisa extensa. Tanto a mente como a matéria foram criações de Deus, segundo ele, que representava seu ponto de referência comum, sendo a fonte da ordem natural exata e da luz da razão, que permitiu à mente humana reconhecer essa ordem. Então, para Descartes, a existência de Deus era essencial à sua filosofia científica. Mas nos séculos subsequentes, os cientistas omitiram qualquer referência explícita a Deus, embora desenvolvessem suas teorias de acordo com a divisão cartesiana, o estudo de humanidades concentrando-se na res cogitans e o de ciências naturais na rex extensa. Veja só. Aí vem a criação da ideia da natureza como máquina, né, que é a base de todo o sistema cartesiano, digamos assim. Com Newton também a mesma coisa acontece. Né? Isso eles vão explicando especificamente aqui. Bom, com o tempo, né, passou Descartes, passou Newton, tudo. Com os séculos subsequentes, a ciência tornou cada vez mais difícil acreditar em um Deus criador. E assim o divino desapareceu completamente da visão do mundo científica, deixando atrás de si um vácuo espiritual que se tornou característico da corrente principal da cultura moderna. O que aconteceu aí? Se tirou totalmente qualquer coisa espiritual. Não só Deus, mas qualquer outra coisa que pudesse ser subjetiva, espiritual, transcendente, metafísica. É isso que ele está dizendo, né? A base filosófica para essa secularização da natureza, né, foi a divisão cartesiana entre mente e matéria. Como consequência dessa divisão, acreditou-se que o mundo era um sistema mecânico que podia ser descrito objetivamente sem jamais se mencionar o observador humano. Em particular, os valores humanos eram separados dos fatos científicos e os cientistas, a partir daí, tenderam a acreditar que os fatos científicos são independentes de nossos valores. Né? Bom,
Tal descrição objetiva da natureza se tornou o ideal de toda a ciência, um ideal que foi mantido até o século XX. Então, quando a falácia da crença em uma ciência livre de valores acabou sendo exposta. Né? Mas até ali, né, a física newtoniana teve seus sucessos, pelo menos quando se tratou do mundo macro. Né? Mas aí vem o conceito, por exemplo, de eletromagnetismo logo, que muda um pouco, né, nessas limitações. Então, uma dessas limitações da física newtoniana, já no século XIX, então, foi a descoberta e a investigação dos fenômenos elétricos e magnéticos que envolviam um novo tipo de força e não podiam ser descritos apropriadamente por meio do modelo mecanicista. O importante passo foi dado por Michael Faraday e completado por James Clerk Maxwell, né, no século XIX. O primeiro, um dos maiores experimentadores da história da ciência, e o segundo, um brilhante teórico. Faraday e Maxwell não apenas estudaram os efeitos das forças elétricas e magnéticas, mas também fizeram dessas forças os objetos fundamentais da sua investigação, substituindo o conceito de força pelo conceito muito mais sutil de campo, que vai ser importante lá no pensamento sistêmico depois, né? Eles foram os primeiros a ir além da física newtoniana ao mostrar que os campos tinham sua própria realidade e podiam ser estudados sem qualquer referência a corpos materiais. Ou seja, é uma coisa semi-invisível, semi-espiritual, eu diria, porque um campo não é nem material, no sentido que nós entendemos uma caneta, um celular, e não é tão espiritual como um fantasma, um espírito, um anjo, uma divindade, não é nada disso, né? Ficaria num meio termo, de certa maneira. É físico, mas não é perceptível da forma que nós gostaríamos. Né? Essa teoria chamada de eletrodinâmica culminou na compreensão de que a luz é de fato um campo eletromagnético que alterna rapidamente e viaja através do espaço sob a forma de ondas. Né? Tem isso, nesse momento vem o pensamento evolucionista também, né? Que envolvia então a ideia de mudança, de crescimento, desenvolvimento gradual, e aí vem a ideia do Darwin, né? Tanto que a ideia da evolução em biologia forçou os cientistas a abandonar a concepção cartesiana do mundo como uma máquina que emergiu, já perfeitamente construída, das mãos de seu criador. Aí sepultaram essa visão, que é o criacionismo, que hoje o pessoal tenta fazer voltar pela porta dos fundos como design inteligente. Isso aqui é o que estou falando, não é o Capra, mas é isso aí mesmo, né? Então, essa posição filosófica, né, dessa visão mecanicista, cartesiana, reducionista, é chamado reducionismo cartesiano, portanto. Né? A falácia da visão reducionista reside no fato de que, embora não haja nada de errado ao se dizer que as estruturas de todos os organismos vivos são compostas de partes menores, e em última análise de moléculas, isso não implica que suas propriedades possam ser explicadas exclusivamente por meio de moléculas, que é exatamente essa contestação que a visão sistêmica faz. As propriedades essenciais de um sistema vivo são emergentes, propriedades que não são encontradas em nenhuma de suas partes, mas emergem no nível do sistema como um todo. Então, ao nível de parte, quando essas partes se juntam num organismo ou num sistema, esse sistema completo é um outro organismo, é uma nova parte de uma outra cada vez maior, e em cada um desses momentos existem propriedades específicas que dependem daquele novo conjunto. É isso que, na verdade, ele quer dizer. Né? Por exemplo, a mente é emergente, o cérebro é parte, a consciência vai além do corpo e acaba gerando a sua, e não sua emergência. Né? Bom, então na realidade é assim. O cérebro é só uma parte na nossa percepção de mundo. A mente é o que emerge, segundo se diz, de todo o conjunto cerebral, e não só do cérebro, porque existem neurônios em outras partes do corpo. Né? Então acaba sendo a consciência o que vai além do corpo e é a própria emergência do conjunto, nessa visão, digamos assim. Bom, a concepção darwiniana da vida era totalmente holística e sistêmica, uma enorme rede planetária de seres vivos interligados no espaço e no tempo. Essa, então, foi uma das partes sistêmicas do evolucionismo darwiniano, bem interessante, por sinal. Mas aí começa a polêmica do que é a vida. Né?
por que os cientistas, né, da biologia acabaram abandonando a física e se voltaram para a genética, mais do que para a própria física. Diz o Capra que a principal razão foi um livrinho intitulado What is Life? O que é a vida, que foi publicado em 1944 pelo famoso físico quântico Erwin Schrödinger, que morreu em 1961. O fascínio produzido pelo livro de Schrödinger provinha de sua maneira clara e atraente de tratar o gene, não como uma unidade abstrata, mas como uma substância física concreta, apresentando hipóteses definidas sobre sua estrutura molecular, as quais estimularam os cientistas a pensar de uma nova maneira sobre a genética. Schrödinger foi o primeiro a sugerir que o gene poderia ser concebido como um portador de informação. Olha, que ele não era nem geneticista, ele era físico, né, gente? Cuja estrutura física corresponderia a uma sucessão de elementos que usariam um mesmo tipo de código genético. Seu entusiasmo convenceu físicos, bioquímicos e geneticistas de que uma nova fronteira da ciência havia sido aberta, na qual grandes descobertas eram iminentes. A partir daí, esses cientistas começaram a chamar a si mesmos de biólogos moleculares, que é diferente daquela turma da biologia que tentava conectar tudo à física, né? Interessante. Aí vem a estrutura do DNA, como é descoberto, a questão do código genético, né? Como foi, né, definido isso, a medicina nas suas variações aí também. Aí tem também o pensamento social mecanicista, né, que fala que existiam também certas leis naturais, né, no mesmo modo do pensamento mais científico cartesiano. Por exemplo, com o caso de John Locke, que morreu em 1727, ele dizia que as leis naturais, né, incluíam a liberdade, a igualdade de todos os indivíduos, bem como o direito à propriedade, que representava os frutos do trabalho da pessoa. E vem toda a base para um capitalismo também. Né? As ideias de Locke tornaram-se a base para o sistema de valores do iluminismo e exerceram uma vigorosa influência sobre o desenvolvimento do moderno pensamento econômico e político, somente do neoliberalismo e do capitalismo como um todo. Os ideais do individualismo, os direitos à propriedade, os mercados livres e o governo representativo, todos os quais podem ser remontados a Locke, contribuíram significativamente para o pensamento de Thomas Jefferson e se refletiram na Declaração da Independência e na Constituição americana. Né? Bom, então, o triunfo da mecânica newtoniana nos séculos XVIII e XIX estabeleceu a física como o protótipo de uma ciência hard, em comparação com todas as outras ciências, com a qual todas as outras ciências eram medidas. Como eu disse, a arrogância dos físicos, da matemática da física, né, dizendo que eles eram a ciência hard e as outras a soft. Né? Quanto mais estreitamente os cientistas conseguissem emular os métodos da física e quanto mais conceitos provenientes dela fossem capazes de usar, mais elevada seria a posição que sua disciplina ocuparia na comunidade científica. No século XX, essa tendência para modelar teorias e conceitos científicos nos da física newtoniana tornou-se uma séria desvantagem em muitos campos, mas principalmente nas ciências sociais. Estas eram tradicionalmente consideradas como as mais soft entre as ciências, e os cientistas sociais tentaram muito provavelmente ganhar respeitabilidade adotando o paradigma cartesiano e os métodos da física newtoniana. Entretanto, o arcabouço cartesiano é com frequência muito impróprio para abordar os fenômenos que eles estão descrevendo, e consequentemente seus modelos se tornaram cada vez mais irrealistas. Isso é agora especialmente óbvio na economia, né? Então esse é um detalhe que a gente consegue ver também aqui. Aí vem a ascensão do capitalismo, que é todo baseado nisso, né, no final da história, até chegar na economia moderna como nós temos. Né? Aí desde Adam Smith, os modelos econômicos, está tudo de alguma forma ligado ao mecanicismo. Gente, né? Até Karl Marx entra aqui nessa história, Keynes, né? John Maynard Keynes. E aí acaba chegando um ponto que ele chama de o impasse da economia cartesiana. Aí ele diz assim: a economia contemporânea é uma mistura confusa de conceitos, teorias e modelos provenientes de várias épocas da história econômica.
Elas incluem várias escolas neoclássicas que usam técnicas matemáticas mais sofisticadas, mas ainda se baseiam em noções clássicas, bem como em modelos neoclássicos como ferramentas keynesianas, nelas enxertadas para manipular as chamadas forças de mercado, enquanto ao mesmo tempo esquizofrenicamente retém velhos conceitos de equilíbrio. Todos esses modelos e teorias ainda estão profundamente arraigados no paradigma cartesiano. Suas abordagens são fragmentárias e reducionistas, e hoje as falhas do pensamento econômico contemporâneo são cada vez mais evidentes. Os economistas geralmente deixam de reconhecer que a economia é apenas um aspecto de todo o tecido ecológico e social. Eles negligenciam essa interdependência social e ecológica, tratando todos os bens do mesmo modo, sem levar em consideração as muitas maneiras por meio das quais esses bens estão relacionados com o restante do mundo, reduzindo todos os valores a um único critério privado para a obtenção do lucro. A maior parte dos economistas ainda mede a riqueza de um país pelo seu produto interno bruto, o PIB. É um sistema no qual todas as atividades econômicas associadas com valores monetários são somadas indiscriminadamente, enquanto todos os aspectos não monetários da economia são ignorados. Custos sociais, como os de acidentes, guerras, litígios e assistência à saúde, são somados como contribuições positivas ao PIB, assim como também são os gastos com a defesa para amenizar a poluição e exterioridades semelhantes. E considera-se o crescimento indiferenciado desse índice cru como sinal de uma economia saudável. A métrica unidimensional do PIB foi adotada quase universalmente por governos, pela mídia, pelos estudos acadêmicos como meio para medir o progresso social global. E é consagrada no sistema de contas nacionais das Nações Unidas. A mídia tem desempenhado um imenso papel em perpetuar esse indicador econômico obsoleto, uma vez que a maior parte dos jornalistas e editores simplesmente relatam as cifras do PIB com pouco tempo ou incentivo para questionar a sua utilidade. E ele diz aqui que é uma ilusão, com certeza, né? Por que é uma ilusão? Vamos nos deter um pouco mais aqui. A característica mais proeminente da maioria dos modelos econômicos da atualidade, sejam eles promovidos por economistas no governo, no mundo corporativo ou no mundo acadêmico, é sua suposição de que o crescimento econômico perpétuo é possível. A meta da maior parte das economias nacionais é obter crescimento ilimitado do seu PIB por meio do acúmulo contínuo de bens materiais. Tal crescimento indiferenciado e ilimitado é considerado essencial por praticamente todos os economistas e políticos, apesar de que nos dias de hoje deveria ser mais do que suficientemente claro que a expansão ilimitada em um planeta finito só pode levar ao desastre. Vejamos hoje, né, gente, as consequências das mudanças climáticas, o aquecimento global, cada vez mais noticiado, cada vez mais desastroso. Pois é. Uma vez que as necessidades humanas são finitas, mas a ganância humana não é, o crescimento econômico pode ser geralmente mantido por meio da criação artificial de necessidades, para isso lançando-se mão da propaganda. Isso é coisa bem comum no mundo digital hoje, o consumismo, consumir coisas que vocês não precisam, né? É muito comum isso nas redes. Os bens que são produzidos e vendidos dessa maneira não são geralmente necessários, e por isso constituem essencialmente um desperdício. A poluição e o esgotamento dos recursos naturais gerados por esse enorme desperdício de bens não necessários são exacerbados pelo desperdício de energia e materiais em processos de produção ineficientes. Aí, obviamente, né, isso se chama, né, segundo alguns, de fundamentalismo de mercado. Né? Interessante essa visão que ele dá aqui. A mesma coisa na administração, se tem essa mesma visão e tudo mais. Bom, acho que ficou claro primeiramente, né, e eu até já falei em outros vídeos aqui com bastante detalhes, já vou deixar linkado aqui nos nossos cards, que falam sobre o mecanicismo, o reducionismo e tudo mais. E agora, então, vamos falar um pouco da visão sistêmica na sua, digamos, a sua origem, né? A ascensão do pensamento sistêmico, que diferenças tem? Aí eu vou colocar a figurinha aqui da rede, né? A gente pode falar nisso. Das partes para o todo. Então, a tensão entre mecanicismo e holismo tem sido um tema recorrente ao longo da história, né, da ciência ocidental. Na ciência do século XX, a perspectiva holística se tornou conhecida como sistêmica e a maneira de pensar que ele implica, então, pensamento sistêmico.
As principais características do pensamento sistêmico emergiram na Europa durante a década de 1920 em várias disciplinas. Então, os pioneiros em abordar o pensamento sistêmico foram os biólogos, que enfatizaram a visão dos organismos vivos como totalidades integradas. Então, vem dali, naturalmente, essa visão. Posteriormente, foi enriquecida pela psicologia da Gestalt, pela nova ciência da ecologia, e talvez os seus efeitos mais dramáticos, né, acabaram acontecendo na física quântica. Bom, na virada do século, os triunfos da biologia do século XIX, né, a teoria celular, a embriologia e a microbiologia, estabeleceram a concepção mecanicista da vida como um dogma firme entre os biólogos. E, no entanto, eles carregavam dentro de si as sementes da próxima onda de oposição à escola conhecida como biologia organísmica, ou organicismo. Bom, antes que a biologia organísmica nascesse, muitos biólogos preeminentes passaram por uma fase de vitalismo, e durante muitos anos o debate entre mecanicismo e holismo foi estruturado como outro, entre mecanicismo e vitalismo. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, gente, também. Vou deixar depois linkado aqui. O vitalismo e o organicismo se opuseram à redução da biologia à física e à química. Veja só, interessante esse ponto. Ambas as escolas sustentavam que, embora as leis da física e da química fossem aplicáveis a organismos vivos, elas eram insuficientes para compreender plenamente o fenômeno da vida. E são mesmo. O comportamento de um organismo vivo como uma totalidade integrada não pode ser compreendido apenas a partir do estudo de suas partes. Como os teóricos sistêmicos se expressariam várias décadas mais tarde, o todo é mais do que a soma de suas partes. Importante isso, né? Os biólogos vitalistas e organísmicos diferiam nitidamente em suas respostas à pergunta: em que sentido exatamente o todo é mais que a soma de suas partes? Os vitalistas declaravam que alguma entidade ou força não física precisava ser acrescentada às leis da física e da química para se compreender a vida. Os biólogos, né, organísmicos, sustentavam que o ingrediente adicional é a compreensão da organização ou relações organizadoras. Isso está mais para o lado da sistêmica do que o vitalismo. O vitalismo ele vai gerar um monte de crenças gratiluz, nova era, que existem até entre terapeutas holísticos, gente, que não tem visão sistêmica. Aliás, depois isso vai ficar claro mais adiante, há uma diferença muito clara entre terapeutas e mesmo terapeutas holísticos que têm visão vitalista e os que têm visão sistêmica. Os terapeutas holísticos que têm visão vitalista tendem a acreditar que alguma coisa gruda na pessoa, tem que ser desgrudada. Até a visão de karma que alguns têm é assim. E aqueles que têm visão mais sistêmica tendem a fazer outro tipo de percepção, que tem a ver com a relação, com o aspecto relacional da pessoa que causou tal estado de saúde. É diferente. Até a medicina tradicional chinesa, nesse sentido, é mais sistêmica do que vitalista, gente. É bom que se diga. Uma vez que essas relações organizadoras são padrões de relações imanentes na estrutura física do organismo, os biólogos organísmicos afirmavam que nenhuma entidade separada, não física, é necessária para a compreensão da vida. Mais tarde, o conceito de organização foi refinado no de auto-organização, que ainda é usado nas teorias contemporâneas dos sistemas vivos. Na verdade, nessas teorias, a compreensão dos padrões de auto-organização é a chave para a compreensão da natureza essencial da vida. Então, aí teve vários representantes dessa biologia organísmica ao longo do tempo, né? Ross Harrison, Lawrence Henderson, Joseph Woodger e vários outros, né? Aí, segundo eles, né, o duplo papel dos sistemas vivos como partes e totalidades exige a interação de duas tendências opostas. Uma tendência integrativa, que nos inclina a funcionar como partes de um todo maior, e uma tendência autoafirmativa ou auto-organizadora, que os leva a funcionar para a preservação de sua autonomia individual. Aí o pessoal pode perguntar, como é que a consciência funciona nesse processo? Aqui, ó, nós somos um organismo, tudo bem. Temos uma tendência integrativa que nos inclina a funcionar como partes de um todo maior. Por exemplo, nós aqui, seres humanos, como partes do planeta Terra, para não dizer do universo todo, obviamente, vamos para o nosso ecossistema principal, né?
Mas também temos uma tendência autoafirmativa ou auto-organizadora que nos leva a funcionar para a preservação de nossa autonomia individual. É as duas coisas juntas. Onde é que fica a consciência? Será que nós temos dois tipos de consciência? Uma consciência integrativa e uma consciência auto-organizadora ou autoafirmativa? Essa consciência maior, então, integrativa, né, integrando com todo o maior, seria a consciência sistêmica? Pois é, podemos pensar nessas formas aí, né? É uma consciência hierarquizada, de certa maneira, enquanto que a individual não necessariamente. As duas, elas existem ao mesmo tempo, em conjuntos. Podemos dizer que a consciência hierarquizada, que é integrativa, ela só existe quando nós estamos conectados a outros, né, num grupo, formando um sistema? Enquanto que a nossa consciência individual, a gente talvez possa percebê-la individualmente e não podemos sentir ela individualmente, no caso a consciência sistêmica, por ser ela grupal? São umas ideias interessantes, umas perguntas interessantes a se fazer, né? Desde os primeiros dias da biologia organísmica, essas estruturas multiniveladas de sistemas dentro de sistemas têm sido chamadas de hierarquias, né? No entanto, esse termo pode ser enganador. Aliás, é um termo que era muito usado até pela teosofia no século XIX, ainda é usado em alguns grupos espirituais. Então, mas o Capra diz que esse termo pode ser enganador, pois deriva das hierarquias humanas. Então tem um efeito de social, um efeito de classe social, né? São estruturas de dominação, controle completamente rígidas, muito diferentes da ordem multinivelada encontrada na natureza. Então, isso é interessante de se ver dessa forma, né? Tem ainda o importante conceito de redes vivas, que fornece uma nova perspectiva sobre as assim chamadas hierarquias da natureza. Então, rede, né, num sentido também de algo multinivelado, é um conceito considerado mais elevado que o de hierarquia. E faz todo sentido para mim, né? No início da década de 1920, o filósofo C.D. Broad, que morreu em 1971, cunhou a expressão propriedades emergentes para indicar aquelas propriedades que emergem em certo nível de complexidade, mas não existem em níveis inferiores. Isso é super importante para o pensamento sistêmico, né? As ideias apresentadas pelos biólogos organísmicos durante a primeira metade do século XX ajudaram a produzir uma nova maneira de pensar, um pensamento que se processa fazendo uso de termos como conexidade, né, ou seja, conexão. Não é conectividade, é conexidade. O quanto as coisas têm conexão, relações, padrões e contexto. Conexidade, relações, padrões e contexto. Isso é super importante no pensamento sistêmico. De acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um organismo ou sistema vivo são propriedades do todo, propriedades que nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e relações entre as partes. Essas propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Portanto, é por isso que a visão reducionista do mecanicismo cartesiano não é suficiente, ela é limitada para entender um organismo. Totalmente. Né? Isso dá muitos problemas, tem muitas implicações aí, né? O grande choque que golpeou a ciência no século XX foi a constatação de que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio de análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser compreendidas no âmbito de um contexto maior. Desse modo, a relação entre as partes e o todo foi invertida, né? Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes só podem ser compreendidas a partir da organização do todo. Em conformidade com isso, o pensamento sistêmico não se concentra em blocos de construção básicos, mas em vez disso em princípios de organização básicos. O pensamento sistêmico é contextual, que significa o oposto do pensamento analítico, que é o da visão mecanicista, né? Análise significa separar as partes e considerar isoladamente uma delas para entendê-la. O pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto de uma totalidade maior. Importante isso, né? Aí fala que a psicologia da Gestalt tem a ver com isso um pouco, né? A ecologia como um todo também, né? No final da história. Aí vem o conceito de rede dentro da ecologia, que é muito importante, das teias alimentares, mais do que qualquer coisa, né? Fala também da nova física, que é a física
que deu origem à física quântica, né? Vai colocando tudo isso. As mudanças revolucionárias em nossos conceitos da realidade que foram engendradas pela nova física foram seguidas durante as décadas subsequentes, né, depois que nasceu a física da mecânica quântica, por revoluções conceituais em várias outras ciências, das quais uma visão de mundo coerente está emergindo na atualidade. É uma visão holística e ecológica que estamos chamando neste livro de visão sistêmica da vida. Na nova compreensão sistêmica do mundo vivo, a física não é mais vista como a ciência que fornece a descrição mais fundamental da realidade. No entanto, a nova física é parte integrante da visão sistêmica da vida, sendo essencial para a compreensão do comportamento das moléculas nas células vivas, da propagação dos impulsos nervosos no cérebro e de muitos outros fenômenos biológicos. A visão sistêmica da vida é uma visão ecológica arraigada, em última análise, na percepção espiritual. O que ele quer dizer com isso, espiritual? Mais adiante no livro vai ficar claro, gente. A conectividade, relacionamento e comunidade são conceitos fundamentais da ecologia. E conectividade, relacionamento e pertencimento constituem a essência da experiência espiritual. Desse modo, não é de surpreender que o paradigma sistêmico e ecológico emergente esteja em harmonia com muitas ideias das tradições espirituais. Né? A ideia de conexão, de relacionamento, de pertencimento. Muito bem. Aí ele fala algumas coisas dentro da física, o princípio da incerteza, a dualidade onda-partícula como parte dessa compreensão, os padrões de probabilidades, né, o observador como um participador do processo. Tudo isso é importante. Ele vai citando coisas que até nos outros livros do Capra ele fez bastante. Né? Mas aí ele tem uma parte muito boa, muito bem resumida, chamada Características do Pensamento Sistêmico, que é bem bom porque é resumido. Quais seriam elas? Bom, são várias que ele cita aqui. Por exemplo, mudança de perspectiva das partes para o todo. A primeira característica do pensamento sistêmico, e a mais geral, é a mudança de perspectiva das partes para o todo. Os sistemas vivos são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de partes menores. Suas propriedades essenciais ou sistêmicas são propriedades do todo que nenhuma das partes tem. Elas surgem de padrões de organização característicos de uma classe particular de sistemas. As propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado física ou conceitualmente em elementos isolados. Nesse sentido, seria a consciência possível ver-se dessa forma também? Ou seja, ela só existe num organismo completo, tanto que quando se disseca um cérebro não se acha consciência alguma, ou local da consciência? Faz sentido, né? Outra característica do pensamento sistêmico é a multidisciplinaridade inerente. Exemplos de sistemas vivos são abundantes na natureza. Então, cada organismo é um todo integrado, um sistema vivo. Partes de organismos também são sistemas vivos. Sistemas vivos também incluem comunidades de organismos. Esses podem ser sistemas sociais, né, uma família, uma organização comercial, uma aldeia, ou ecossistemas. A visão sistêmica da vida nos ensina que todos os sistemas vivos compartilham um conjunto de propriedades e princípios de organização comuns. Isso significa que o pensamento sistêmico é inerentemente multidisciplinar. Ele pode ser aplicado a disciplinas acadêmicas integradas ou para descobrir similaridades entre diferentes fenômenos dentro de uma ampla faixa de sistemas vivos. Nesse sentido, então, a consciência seria um processo sistêmico? Boa pergunta a se buscar uma resposta. Né? De objetos para relações. Né? Porque nós partimos de partes para um todo, mas aí também partimos de objetos para relações. O que é isso? Bom, ao longo de todo o mundo vivo encontramos sistemas alinhados dentro de sistemas maiores. Então, células são partes de tecidos, tecidos de órgãos de organismos, organismos vivos são partes de ecossistemas, de sistemas sociais. Em cada nível, o sistema vivo é uma totalidade integrada, com componentes menores, enquanto ao mesmo tempo é parte de um todo maior. Estamos no meio de um caminho aí, né? Para cima e para baixo, como se diz. Em última análise, né, como a física quântica mostrou de maneira tão impressionante, não há partes em absoluto. O que chamamos de parte é apenas um padrão em uma teia inseparável de relações. Como nessa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Observem bem
né? Esta figura. Aqui. Onde é que a gente pode definir uma parte aqui, né, numa figura? Assim, por mais que eu aumentasse, você vê que tudo está conectado, né, gente? Então é por isso que se fala que é tudo relacional, digamos assim. Né? O que chamamos de parte é apenas um padrão em uma teia inseparável de relações. Né? Em certo sentido, isso é uma mudança entre figura e fundo. Na visão mecanicista, o mundo é uma coleção de objetos, né? Ou como a gente viu na questão anterior aqui, né? Aqui. Então seria essa quantidade de objetos, digamos assim. Vou diminuir aqui para a gente poder entender melhor. Os objetos interagem uns com os outros e, portanto, há relações entre eles, como nas engrenagens aqui, né? Dessa figura, como se fosse um relógio, uma engrenagem. Mas as relações, né, são secundárias. Na visão sistêmica, compreendemos que os próprios objetos são redes de relações encaixadas em redes maiores, como a gente vê aqui. Então, para o pensador sistêmico, as relações têm importância primária. As fronteiras dos padrões discerníveis dos assim chamados objetos são secundárias. Aqui parece mais digamos, difícil definir a separação entre os objetos, e aqui não, digamos assim, né? Também tem da medição para o mapeamento. A mudança de perspectiva de objetos para relações não ocorre com facilidade, pois é algo que contraria o empreendimento científico tradicional na cultura ocidental. Na ciência somos informados de que as coisas precisam ser medidas e pesadas, mas relações não podem ser medidas e pesadas. Relações precisam ser mapeadas. Aí é questão de mapa mesmo. Né? Desse modo, a mudança perceptiva de objetos para relações caminha de mãos dadas com uma mudança de metodologia de medir para mapear. Quando mapeamos relações, descobrimos certas configurações que ocorrem repetidamente, é o que chamamos de padrão. Redes, ciclos e fronteiras são exemplos de padrões de organização característicos de sistemas vivos e ocupam lugar no centro das atenções da ciência sistêmica. Aí de quantidades para qualidades, que é um outro ponto. Mapear relações e estudar padrões não é uma abordagem quantitativa, mas qualitativa. Desse modo, o pensamento sistêmico implica uma mudança de quantidades para qualidades. Esse fato tem se mostrado particularmente notável no recente desenvolvimento da teoria da complexidade. A nova matemática da complexidade é uma matemática de padrões visuais e a análise desses padrões é conhecida como análise qualitativa. Depois, de estrutura para processos. No arcabouço mecanicista da ciência cartesiana, há estruturas fundamentais e em seguida há forças e mecanismos por meio dos quais elas interagem, dando origem a processos. Na ciência sistêmica, toda estrutura é vista como a manifestação de processos subjacentes. Quando a gente diz isso, né, gente, que na visão sistêmica, na ciência sistêmica, toda estrutura é vista como manifestação de processos que são subjacentes a ela, e como eu entendo isso? Eu entendo isso de um modo muito parecido com o princípio budista de Pratitya Samutpada, a lei da originação interdependente, codependente, coemergente, como queiram traduzir, em que uma coisa sempre vem de outra. Nada existe por si mesmo. Acho que eu diria que é a versão budista desse pensamento sistêmico, claro que 2.500 anos antes, né, e não com o mesmo escopo, mas talvez uma compreensão que se aproxime muito dessa ideia. O pensamento sistêmico inclui uma mudança de perspectiva de estruturas para processos. Desde os primeiros dias da biologia, cientistas e filósofos têm reconhecido que a forma viva, né, é mais do que forma padronizada, mais do que uma configuração estática de componentes em um todo. Há um contínuo fluxo de matéria através de um sistema vivo, embora sua forma seja mantida. Há crescimento e decadência, regeneração e desenvolvimento. Portanto, a compreensão da estrutura viva está inextricavelmente ligada à compreensão dos processos metabólicos e do desenvolvimento. O que ele quer dizer com isso? Vou tentar dar uma explicação que me ocorreu esses dias vendo alguns materiais sobre isso, sobre a física mais moderna. Pensem bem, vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês,
que as nossas células mudam a cada 7 anos, mais ou menos, e que em poucos anos nós não temos praticamente nenhuma célula do nosso corpo igual à de 7 anos anteriores. Ou que ao longo da vida, né, nós vamos mudar as nossas células muitas vezes. E que nesse caso, se daqui a, digamos, 7 anos o meu corpo vai ser completamente modificado nas suas células, nenhuma das atuais estará presente, isso é um corpo novo ou é o mesmo corpo? É um outro Paulo ou é o mesmo Paulo? Isso já é uma explicação bem interessante para levar a um pensamento, mas existe uma visão ainda um pouco mais, não digo bizarra, mas abismante até. Se descobriu em experiências mais recentes, lá no terreno dos átomos, no terreno subatômico, em que as partículas, né, estão lá se movimentando, aquilo que forma uma partícula, ou mesmo as menores partículas de um átomo, elas têm partículas virtuais, como eles chamam, que entram no nosso mundo, como percebidas como partículas, e descem para um campo quântico, um vácuo quântico, onde elas ficam imperceptíveis. Daqui a pouco aparece uma outra naquele mesmo lugar, toma o lugar daquela partícula que sumiu. Ou seja, como se vocês imaginassem qualquer objeto, vocês podem imaginar então um átomo, sei lá, um núcleo, ou até um elétron, ou um simples fóton, que tem a sua constituição, mas ele é constituído de um número muito grande, sabe-se lá quantas, de pequenas partículas que vão e voltam, né, desse vácuo cósmico, que seria como que um éter também, na verdade, né, um campo, que Erwin Laszlo até chama de campo akáshico, em que uma partícula que está ali, ela dura pouquíssimo tempo, menos de um segundo, ou seja, no campo dos nanosegundos, desaparece, mas o lugar que ela ocupava é imediatamente ocupado por uma que ressurge ali. Não é necessariamente a mesma partícula, né? A mesma energia, embora sejam todos da mesma natureza, digamos assim. Então, é da mesma substância, a natureza, mas não é a mesma partícula. É como se em cada nanosegundo, isso acontecendo em todo o nosso organismo, nós possamos dizer que não é só a cada 7 anos que nós mudamos completamente a nossa matéria, mas a cada nanosegundo. Dá para imaginar a loucura que é isso, gente? Neste sentido, nós podemos dizer que a estabilidade de um corpo é ilusão. E que neste sentido o corpo é ilusório e é fácil de entender. Não é ilusório em todos os sentidos. Mas neste sentido podemos dizer que ele é ilusório se nós imaginamos que ele é estável, que ele do início ao fim da vida continua igual. Nem mesmo biologicamente, né, no nível macro fica igual, porque nós crescemos, envelhecemos e tudo. Mas mesmo objetos que sejam aparentemente mais estáveis, como um metal, né, uma rocha, também passam por isso, pelo mesmo processo. Talvez um pouquinho mais lento, talvez, né, porque ele se degrada depois de muito mais tempo que um corpo humano. Mas dá para vocês entenderem essa questão que ele quis colocar aqui. E aí da ciência objetiva para a ciência epistêmica. A concepção sistêmica da realidade como uma rede inseparável de relações tem importantes implicações não apenas para a nossa visão da natureza, mas também para a nossa compreensão do conhecimento científico. Na ciência cartesiana, acreditava-se que as descrições científicas fossem objetivas, isto é, independentes do observador humano e do processo do conhecimento. A ciência sistêmica, em contrapartida, implica que a epistemologia, que é a compreensão do processo de conhecimento, precisa ser explicitamente incluída na descrição dos fenômenos naturais. Esse reconhecimento ingressou na ciência com Werner Heisenberg e está estreitamente relacionado com a visão da realidade física como uma teia de relações. A compreensão de que a dimensão subjetiva está sempre implícita na prática da ciência não significa que nós temos que desistir do rigor científico. Quando falamos de uma descrição objetiva na ciência, entendemos, antes de qualquer coisa, um corpo de conhecimento que é modelado, constrangido e regulado pelo empreendimento científico coletivo, em vez de ser apenas uma coleção de relatos individuais. Tal validação intersubjetiva é prática padrão na ciência e não precisa ser abandonada. E aí, por fim, uma outra característica do pensamento sistêmico é da certeza cartesiana ao conhecimento aproximado, nunca absoluto, gente. Então, na abordagem epistêmica da vida, né, que tem a ver então com esse método de investigação ou pela compreensão do processo do conhecimento, a natureza é reconhecida como uma teia de relações interligadas.
na qual a identificação de padrões específicos com objetos depende do observador humano e do processo de conhecimento. Essa nova abordagem levanta imediatamente uma importante questão. Se tudo está conectado com tudo, como podemos esperar vir a entender qualquer coisa? Uma vez que todos os fenômenos naturais estão em última análise interconectados, então para explicar qualquer um deles precisamos compreender todos os outros, algo que obviamente é impossível. O que torna possível converter a abordagem sistêmica em uma ciência adequada é a descoberta de que existe o conhecimento aproximado, que aliás é o que muito se encaixa no conceito da meteorologia moderna, em que nós não conseguimos ter toda a previsão 100% de uma situação do tempo, porque tem tantos fatores envolvidos. Então a meteorologia é uma ciência aproximada, até com muitos acertos ultimamente, mas ela comete erros, por causa de que os aspectos que envolvem o tempo, nível global, né, mesmo regional, são sistêmicos, dependem de vários fatores. Se encaixa perfeitamente nisso aqui. Essa percepção é essencial para toda a ciência contemporânea, né, como eu disse aqui. O paradigma mecanicista está baseado na crença cartesiana na certeza do conhecimento científico. No paradigma sistêmico, reconhecemos que todos os conceitos e teorias científicos são limitados e aproximados. A ciência nunca pode fornecer qualquer conhecimento completo e definitivo. É importantíssimo isso. Na ciência, para nos expressar sem rodeios, nunca lidamos com a verdade, no sentido de uma correspondência precisa entre nossas descrições e os fenômenos descritos. Nós sempre lidamos com um conhecimento limitado e aproximado. Quem tenta lidar com uma verdade absoluta e se estrepa muito com isso é a religião, gente. Aliás, as religiões, cada uma tem a sua verdade absoluta. Se jogarmos umas contra as outras, nenhuma passa a ser a verdade absoluta de fato. Isso parece desencorajador, mas ao longo do século passado, cientistas se tornaram muito familiarizados com a natureza aproximada do conhecimento científico. Na verdade, o fato de que nós podemos formular modelos e teorias aproximados, né, mas efetivos para descrever uma teia interminável de fenômenos interconectados, e que somos capazes de melhorar nossas aproximações ao longo do tempo, tem sido uma fonte de confiança e de força na comunidade científica. Bom, mas aí vocês podem perguntar, quando que nasceu a visão sistêmica? Nasceu por conta deste homem e deste livro, de certa forma, como nós conhecemos hoje, né? Ludwig von Bertalanffy, autor do Teoria Geral dos Sistemas, Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações. Aqui uma capa da edição pela editora Vozes no Brasil. Então é o biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy que recebe comumente o crédito por ter formulado pela primeira vez um arcabouço teórico, né, abrangendo os princípios de organização dos sistemas vivos. Mas já existiu antes dele um outro, que era um russo, Alexander Bogdanov, que nasceu em 1873 e morreu em 1928, era um médico, pesquisador, filósofo, economista russo, que desenvolveu uma teoria sistêmica de igual sofisticação e igual âmbito, mas que é completamente desconhecido fora da Rússia. Ele deu essa teoria o nome de tectologia, do grego tecton, construtor, né? Que pode ser traduzido como ciência das estruturas. E as estruturas são importantíssimas na teoria dos sistemas, gente. Então esse já era um outro que fez a coisa como deveria ser. Bom, quem for ler o livro do Capra vai entender melhor qual a diferença e semelhança. Mas, falando especificamente da teoria geral dos sistemas, antes da década de 40, as palavras sistema e pensamento sistêmico têm sido usadas por vários cientistas. Mas foram os conceitos de Bertalanffy, de sistema aberto e de teoria geral dos sistemas, que estabeleceram o pensamento sistêmico como um movimento científico de grande importância. Com o vigoroso apoio que se seguiu por parte de ciberneticistas, os conceitos de pensamento sistêmico e de teoria dos sistemas, ou sistêmica, tornaram-se partes integrantes da linguagem científica estabelecida e levaram a numerosas novas metodologias e aplicações. Engenharia de sistemas, por exemplo, usa a teoria geral dos sistemas. Análise de sistemas usa a teoria geral dos sistemas. Dinâmica de sistemas e assim por diante. Ludwig von Bertalanffy, que nasceu em 1901 e morreu em 1972, ele começou sua carreira como biólogo em Viena durante a década de 20. Logo reuniu um grupo de cientistas e filósofos que vieram a ser coletivamente conhecidos em âmbito internacional como Círculo de Viena.
e sua obra incluía, desde o início, temas filosóficos mais amplos. Assim como outros biólogos organísmicos, ele acreditava firmemente que os fenômenos biológicos requeriam novos modos de pensar que transcendessem os métodos tradicionais das ciências físicas. Ele se pôs a caminho no empreendimento de substituir os fundamentos mecanicistas da ciência por uma visão holística, que ele discutiu em uma série de artigos publicados entre 1940 e 1966, resumidos em Bertalanffy em 1968. Ele disse o seguinte: a teoria geral dos sistemas é uma ciência geral da totalidade, que até agora era considerado um conceito vago, nebuloso e semi-metafísico. Em forma elaborada, ela seria uma disciplina matemática em si mesma, puramente formal, mas aplicável a várias ciências empíricas. Para ciências envolvidas com totalidades organizadas, ela teria uma importância semelhante àquela que a teoria das probabilidades teve para ciências envolvidas com eventos probabilísticos. Faz todo sentido, né? Isso que ele está dizendo. Apesar de defender essa visão de uma futura teoria matemática formal, Bertalanffy também procurou estabelecer sua teoria geral dos sistemas em uma base biológica sólida. Ele fez objeção à posição dominante da física no âmbito da ciência moderna e enfatizou a diferença crucial entre sistemas físicos e biológicos. Então, para ele, a física não seria suficiente para explicar os sistemas biológicos, mas a sistêmica sim. Então, para atingir seu objetivo, Bertalanffy procurou definir com precisão um dilema que desconcertou os cientistas desde o século XIX, quando a então recente ideia de evolução ingressou no pensamento científico. Enquanto a mecânica newtoniana era uma ciência de forças e trajetórias, o pensamento evolutivo, isso é o pensamento que lida com as ideias de mudança, de crescimento e de desenvolvimento, exigiu uma nova ciência da complexidade. A primeira formulação dessa nova ciência foi a termodinâmica clássica, com sua célebre segunda lei, a lei da dissipação da energia, por exemplo. Diferentemente dos sistemas fechados, que se estabelecem em um estado de equilíbrio térmico, os sistemas abertos se mantêm afastados do equilíbrio neste estado estacionário caracterizado por fluxo e mudança contínuos. Bertalanffy cunhou a expressão equilíbrio fluente, ou Fließleichtgewicht, nossa, horrível de pronunciar, gente, para descrever esse estado de equilíbrio dinâmico. Ele reconheceu com clareza que a termodinâmica clássica, que lida com sistemas fechados no equilíbrio ou próximos do equilíbrio, não é apropriada para descrever sistemas abertos em estados estacionários afastados do equilíbrio. Enquanto Bertalanffy trabalhava na teoria geral dos sistemas, tentativas para desenvolver máquinas de autoguiamento, autorreguladoras, levaram a um campo de pesquisas inteiramente novo, que exerceria um enorme impacto sobre o desenvolvimento posterior da visão sistêmica da vida. Recorrendo a várias disciplinas, a nova ciência representou uma abordagem unificada de problemas de comunicação e controle, envolvendo todo um complexo de ideias novas que inspiraram Norbert Wiener a inventar um nome especial para ela: cibernética. A palavra deriva do grego kybernetes, piloto, e Wiener definiu a cibernética como a ciência do controle e da comunicação no animal e na máquina. Então aí ela tem relação, né? No final acaba tendo relação com o sistêmico também, né? Entre os primeiros ciberneticistas, digamos assim, impuseram-se o desafio de descobrir os mecanismos neurais subjacentes aos fenômenos mentais e de expressá-los em linguagem matemática explícita. Desse modo, enquanto os biólogos organísmicos estavam preocupados com o lado material da divisão cartesiana, revoltando-se contra o mecanicismo e explorando a natureza de forma biológica, os ciberneticistas voltaram-se para o lado mental. Desde o começo, eles tinham a intenção de criar uma ciência exata da mente. Embora sua abordagem fosse totalmente mecanicista, concentrando-se em padrões comuns aos animais e máquinas, ela também envolvia muitas novas ideias que exerceram uma tremenda influência nas concepções sistêmicas subsequentes sobre os fenômenos mentais. Na verdade, a ciência contemporânea da cognição, que oferece uma concepção científica unificada do cérebro e da mente, pode ser remontada diretamente aos anos pioneiros da cibernética. Aí ele fala de outros, como o feedback, por exemplo, que também teria relação com isso. A teoria da informação, que é um outro
Um outro campo que também, né, tem relação, a cibernética do cérebro, questão de auto-organização. E aí é interessante quando ele fala da emergência do conceito de auto-organização, já no final dessa segunda parte dele aqui. O conceito de auto-organização, ele se originou nos primeiros dias da cibernética, quando os cientistas começaram a construir modelos matemáticos representando a lógica inerente às redes neurais. Então, em 1943, o neurocientista Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts publicaram um artigo pioneiro no qual introduziram neurônios idealizados, representados por elementos de comutação binários, isso é, elementos que podem comutar entre ligado e desligado, né? On e off. E modelaram o sistema nervoso como redes complexas desses elementos de comutação binários. Em tal rede McCulloch-Pitts, os nodos ligado e desligado estão acoplados uns aos outros de maneira tal que a atividade de cada nodo é governada pela atividade prévia de outros nodos, de acordo com alguma regra de comutação. Por exemplo, um determinado nodo poderá comutar no momento seguinte apenas se um determinado número de nodos adjacentes estiver ligado nesse momento. McCulloch e Pitts foram capazes de mostrar que, embora as redes binárias desse tipo sejam modelos simplificados, eles são uma boa aproximação das redes embutidas no sistema nervoso. Na década de 50, os cientistas começaram a construir modelos reais dessas redes binárias, inclusive algumas com pequenas lâmpadas que acendiam e apagavam os nodos. Para seu grande assombro, eles descobriram que depois de um curto intervalo de tempo de bruxuleio aleatório, alguns padrões ordenados passavam a emergir na maioria das redes. De onde surge isso, gente? Pois é. Eles viam ondas de luzes bruxuleantes varrerem a rede ou observavam ciclos que se repetiam. Mesmo que o estado inicial da rede fosse escolhido aleatoriamente, depois de algum tempo esses padrões ordenados emergiam espontaneamente. E foi essa emergência espontânea da ordem que se tornou conhecida como auto-organização. Literalmente, como isso acontece em lâmpadas, significa que não é simplesmente uma coisa de um organismo vivo, de uma consciência subjacente aos organismos vivos, mas de alguma coisa subjacente ao universo. Veja só, que naturalmente se auto-organiza. Veja só que interessante ver isso dessa forma. Por isso que chamam isso às vezes de algo semi-metafísico. Mas é possível confirmar com as luzes aqui, né, nessa experiência que foi citada. Logo que essa evocativa expressão apareceu na literatura, pensadores sistêmicos passaram a usá-la amplamente em diferentes contextos e com diferentes significados, essa de auto-organização. Ross Ashby, em sua obra inicial, foi provavelmente o primeiro a descrever o sistema nervoso como auto-organizador. O físico e ciberneticista Heinz von Förster tornou-se um dos principais catalisadores para a ideia de auto-organização no final da década de 50, promovendo conferências a respeito desse tópico, fornecendo apoio financeiro para muitos dos participantes e publicando suas contribuições. Durante 2 décadas, Foster manteve um grupo de pesquisas interdisciplinares dedicado ao estudo de sistemas auto-organizadores na Universidade de Illinois. Esse grupo era um círculo estreito de amigos e colegas que trabalhavam afastados da corrente principal reducionista e cujas ideias, estando à frente de seu tempo, não eram amplamente divulgadas. No entanto, essas ideias foram as sementes de muitos modelos bem-sucedidos de sistemas auto-organizadores desenvolvidos no fim da década de 1970 e ao longo da de 1980. Ele fala também da teoria da complexidade, que é importantíssima, que o nome técnico dela é dinâmica não linear, às vezes também chamada de teoria dos sistemas não lineares ou teoria dos sistemas dinâmicos. A teoria do caos e a geometria fractal, né, a geometria fractal são ramos importantes dessa nova matemática da complexidade, que foi discutida em vários livros populares. Então, diria-se que a teoria do caos, de onde inclusive vem o conceito de bifurcação global, tem a ver, né, com a teoria sistêmica também. Está tudo de alguma forma relacionado. Na verdade, a teoria da complexidade, de onde vem a teoria do caos, ela não é uma teoria científica, mas em vez disso é uma teoria matemática, como o cálculo diferencial e integral ou a teoria das funções. Nesse sentido, a teoria da bifurcação global também é uma teoria matemática, mas nós estamos vendo que parece que tem a sua lógica, né?
É chamada isso também de nova matemática, uma matemática de relações e padrões. Isso é importante, essa é uma parte que ele tem aqui também, um pouco mais complexa no livro, né? Mas é bem interessante, porque fala da não linearidade dos sistemas. Os sistemas tendem a ser não lineares, e essa matemática explora os sistemas não lineares, né? De fato, na teoria do caos, a palavra caos adquiriu um novo significado técnico. O comportamento de sistemas caóticos apenas parece aleatório, mas na verdade mostra um nível mais profundo de ordem padronizada. É isso que seria o tal caos da teoria do caos. Então, a gente não confundir as coisas e achar que não é bem assim, né? Inclusive, essa parte aqui é uma das mais complicadas do livro, porque envolve um pouco de matemática, mas acho que deu para dar um resumo até nesse sentido. Até fala do efeito borboleta, que faz parte da ideia da teoria do caos. Um pouco de geometria fractal também, que é um assunto que muita gente gosta, né? Então, é interessante mesmo as tais dimensões fractais que ele fala, mas tem bastante material sobre isso até na própria internet. Então, esse eu não vou me deter tanto assim, né, como funciona, mas ele tem a ver com essa organização do universo naturalmente, né? Então, o que a gente chama de formação fractal, que vem dessa teoria meio caótica, dessa nova matemática, seria a forma de organização natural das coisas do universo. Então elas teriam uma capacidade, coisas, eu não digo nem só ser corpos vivos, qualquer coisa, uma capacidade organizativa ou auto-organizativa que tende a ser semelhante à ideia do fractal. Ou seja, elas são padrões, e padrões relacionais, uma coisa com a outra, que gera outra e outra. Não é à toa que aquelas figuras do universo observável, como eu disse, né, no final da história, sejam tão semelhantes a isso aqui, né? Não há dúvida nesse sentido, muito semelhantes mesmo. Ok, gente. Bom, mais de 1h30 para essa primeira parte, né? Acredito que as outras vão ser próximas disso, né? Porque só tem 1/3 do livro. Mas eu acho que deu para dar uma ideia da diferença entre o que é um pensamento mecanicista, reducionista, a ciência antiga do Descartes e de outros, e o que vai propondo a teoria sistêmica. Obviamente que nos próximos 2 vídeos vai ficar mais claro então o que ela é, o que ela propõe sobre a vida, sobre as questões sociais e até a espiritualidade em si. E aí vai ficar mais interessante para vocês entenderem o que é o sistêmico. Para depois, no último episódio, a gente ainda falar sobre o que não é sistêmico, é só uma enrolação. Aguardem, gente. É importante que vocês entendam todos esses conceitos para a gente poder chegar nisso. Bom, pessoal, quem gostou desse primeiro episódio falando sobre a visão sistêmica da vida, entendendo a visão e o pensamento sistêmico, dá aquela curtida, obviamente, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se quiser fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paystackle@gmail.com. E eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Ajuda muito a gente continuar com o nosso trabalho aqui no canal, com vídeos criteriosos, também sobre livros como esse aqui, ou sobre outros assuntos que vocês, inclusive, sugerem muito pra gente. Quem quiser me seguir nas redes, aqui está meu Instagram, @paystackle. Por lá vocês podem achar também o Threads, né, a nova app lá da Meta. Quem ainda não fugiu do Twitter, né, _Paystackle, pode me seguir por lá também, facebook.com/canal PauloStackle, youtube.com/PauloStackle, meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, pessoal. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem. Estou completamente à disposição de vocês. Ok? Bom, era isso que eu tinha para hoje. E a qualquer momento, não tem um prazo específico, mas vou tentar fazer, pelo menos, né, toda semana, um dos episódios dessa série de 3 aqui, que está então analisando o livro A Visão Sistêmica da Vida, né, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas, de Fritjof Capra e Pierluigi Luisi. Ok? Acredito que esse livro ainda está por aí em catálogo, né? Muito provavelmente sim. Ok? É isso então, e até o próximo vídeo, pessoal.